A gente costuma achar que as palavras são só etiquetas, né? Rótulos que a gente coloca nas coisas. Mas e se elas fossem muito mais do que isso? E se elas fossem, na verdade, ferramentas poderosíssimas, capazes de pegar o caos da nossa experiência e colocar ordem nele? Capazes de esculpir o jeito que a gente vê o mundo e, no fim das contas, de construir a nossa própria realidade. É uma ideia forte e que impacta tudo, todos os dias. Para entender isso na prática, vamos imaginar uma cena. É madrugada, uma mãe, a Lara Brenner, está acordada com o filho dela, um bebezinho de 4 meses. Ele não dorme, está agitado. Sabe como é? Uma daquelas noites longas, sabe? De puro cansaço. E aí, olhando para um crucifixo ali no quarto, ela faz essa oração, em silêncio. Só que, no momento em que ela pensa essa frase, alguma coisa incomoda. A palavra infelicidade parece errada. Não era bem aquilo. E aí, de repente, vem a palavra certa: sacrifício. E a mudança que essa simples troca provoca é impressionante. Infelicidade colocava ela no papel de vítima, de alguém que está sofrendo, perdendo alguma coisa. Já sacrifício, não. Sacrifício a transformava na protagonista de um ato de amor, de uma doação. A situação era a mesma. O bebê continuava acordado, mas o mundo interior dela se reconfigurou por completo. E essa pequena história, gente, ela ilustra perfeitamente a nossa ideia central aqui. As palavras que a gente escolhe para narrar o que acontece com a gente, elas não são neutras. Elas funcionam como mapas. E o mapa, como a gente sabe, aponta uma direção. Se a narrativa que a gente cria sobre a nossa vida é ruim, o caminho que a gente traça tende a ser ruim também. Bom, vamos então dar um nome para esse fenômeno. É o que a gente pode chamar de poder ordenador da palavra. E é fundamental entender o seguinte: o oposto desse poder não é o silêncio, não. É a confusão. É quando o pensamento e a realidade meio que se divorciam. Pensa assim, a linguagem é a ponte que conecta o nosso mundo interior com o mundo lá fora. Se a ponte é bem construída, com palavras precisas, a gente consegue atravessar de um lado para o outro com clareza. Os gregos antigos tinham um nome para isso, logos. E logos significava ao mesmo tempo palavra, razão e a própria ordem do universo. Para eles, a linguagem não só descrevia a realidade, ela era parte da ordem da realidade. Então descuidar das palavras é, de certa forma, se afastar da própria inteligência. E quando essa ponte entre a gente e o mundo está em ruínas, a gente chega nesse estado aqui. O analfabetismo funcional não é só sobre não saber ler um texto, é algo mais profundo. É viver numa espécie de confusão constante, onde as palavras viram só sons vazios, totalmente desconectadas da vida real. Então, a metáfora perfeita talvez seja essa. As palavras são como as lentes dos nossos óculos. Se as lentes estão limpas, com o grau certinho, a gente enxerga a vida com foco, com nitidez. Agora, se elas estão sujas, riscadas, distorcidas, a gente começa a tropeçar em tudo, a ver as coisas de um jeito esquisito. A grande questão é, como é que andam as nossas lentes? Agora, vamos sair um pouco do plano pessoal e olhar para o social. O que acontece quando as grandes instituições, tipo a imprensa, por exemplo, começam a usar essas lentes embaçadas? O que acontece quando a linguagem, que deveria revelar as coisas, começa, na verdade, a esconder o sentido de tudo? Dá uma olhada nesse trecho que foi tirado de um editorial de um jornal importante. Lendo assim, de primeira, parece um texto sério, né? Bem articulado, passa uma sensação de reflexão, de autoridade, mas vamos olhar com uma lupa. Se a gente analisa de perto, percebe que o texto é todo construído com blocos de palavras prontas, com clichês. Pega essa expressão nos mais diversos âmbitos. Que âmbitos? O autor não diz, e provavelmente nem ele sabe. A expressão não está ali para informar nada, está ali só para criar um sentimento vago de «nossa, quantas coisas». Não tem conteúdo de verdade ali. Acontece a mesma coisa aqui com entrar em seara própria. Olha que curioso, seara é um campo plantado, cultivado. Será que quem escreveu estava realmente pensando na liberdade como um campo agrícola que o Estado não pode invadir? Claro que não. A expressão foi usada só pela aura de elegância que ela tem, para parecer mais chique do que uma palavra simples como violar, por exemplo. Esse tipo de comunicação, que se preocupa mais em transmitir uma sensação do que um sentido real, tem nome. É o que se chama de linguagem bestial. Sabe por quê? Porque ela se parece mais com o rosnado de um bicho. O rosnado comunica uma atitude, um estado emocional, mas não comunica uma ideia. É eficaz para marcar uma posição, mas não tem pensamento ali. E essa confusão toda na linguagem tem consequências bem reais. Quando a imprensa pega um ato super normal, tipo, sei lá, apagar as fotos de um ex-namorado do Instagram e chama isso de atitude radical, ela tá meio que desencapando os fios da percepção de todo mundo. Os valores se invertem. O que é normal vira extremo, o que é bizarro passa a ser normalizado.
e isso gera uma confusão mental coletiva. Ok, a gente já viu sintomas, tanto no nível pessoal quanto no social. Mas de onde vem tudo isso? Quais são as raízes mais profundas dessa confusão, desse divórcio entre o que a gente fala e o que as coisas realmente são? As fontes que a gente analisou apontam para 3 causas principais, que funcionam em níveis diferentes, sabe? Da superfície até o núcleo do problema. Não é só uma questão de não ter ido para a escola. As raízes são bem mais complexas. Bom, a causa cognitiva é a mais óbvia. A pessoa não aprendeu as ferramentas básicas para lidar com a linguagem. A causa psíquica já é mais embaixo. Muitas vezes está ligada a traumas com figuras de autoridade que acabam bloqueando a capacidade de aprender. Mas a mais grave de todas é a existencial. É quase uma escolha, mesmo que inconsciente, de não querer ser livre. É um medo de ser autônomo, de ter que pensar por conta própria e bancar as consequências disso. Certo, o diagnóstico parece complicado, eu sei, mas não é uma sentença de morte. Existe um caminho de volta. Então agora, na nossa parte final, vamos ver como é que se faz para limpar essas lentes e recuperar um pouco da clareza intelectual. A pergunta que não quer calar é essa. Se a gente percebe que as nossas lentes estão meio sujas ou que o grau está errado, o que é que a gente faz? Qual é o processo para ajustar o foco e voltar a enxergar o mundo com nitidez? O caminho para recuperar essa clareza passa por 4 práticas que estão super conectadas. A primeira de todas é a sinceridade, a coragem de falar a verdade para si. Depois vem um tipo de meditação, um confronto com as ideias. Isso pode exigir, às vezes, que a gente dê um passo para trás e reaprenda o básico. E tudo isso leva ao grande objetivo, o autodidatismo. Mas o que quer dizer meditação nesse contexto? Não é sentar e esvaziar a mente. Muito pelo contrário. É pegar uma frase, uma ideia e ficar ali, confrontando ela com a sua própria experiência, até que ela deixe de ser uma coisa abstrata e vire uma percepção real. É quando você não apenas entende uma ideia, mas a reconhece na sua própria vida. É transformar o que se lê em algo que se vê. E isso nos leva ao objetivo final. O verdadeiro oposto do analfabeto funcional não é a pessoa inteligente no sentido comum, é o autodidata. É quem se torna o autor do próprio entendimento. Pensa na palavra. Autoridade vem de autor. Ser autodidata é exatamente isso. Diminuir a dependência das autoridades de fora e se tornar a autoridade da sua própria compreensão do mundo. É, no fundo, reconquistar a liberdade intelectual. E para a gente fechar, fica uma última reflexão. Assim como aquela mãe transformou a madrugada dela trocando infelicidade por sacrifício, qual é a palavra que hoje, agora, está definindo a sua realidade? É uma palavra que coloca ordem e traz luz? Ou é uma palavra que gera confusão e aprisiona? A escolha, como a gente viu, tem o poder de traçar o nosso caminho.